Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu vou te contar uma coisa que acho que eu nunca falei isso em nenhum lugar, assim. Acho que já comentei com amigos, mas não me lembro de nunca ter falado isso. Mas a gente... Bom, vou falar só por mim, não vou falar a gente, porque a gente é muita gente. Vou falar por mim, né? Eu, durante muito tempo, eu tentei... Como é que eu vou dizer? Porque... Eu tenho medo de usar a palavra errada e as pessoas entenderem errado. Porque muitas pessoas pensaram que eu mudei de nome artístico para me desvincular do Ruge. E nunca teve nada a ver com isso. Na verdade, é porque o meu avô, né, era o meu maior fã. O meu avô por parte de mãe. O meu Di-chan. E ele era louco para me levar para o Japão. E ele falava que eu tinha que ser cantora no Japão. Mas o meu pai nunca deixou ele me levar. Então, eu cantava... Quando eu vinha para São Paulo visitar ele morava lá na Liberdade. E ele tinha um orgulho, assim, tão grande. Ele me levava nos karaokês para cantar música japonesa. E era uma coisa que... E hoje, quando eu canto música japonesa, eu choro, sabe? É uma coisa que me emociona, que me toca, que mexe muito comigo. Porque me conecta, sabe? E ele faleceu um pouco antes das coisas acontecerem, assim, sabe? E eu me lembro que durante o Popstars, eu fiz uma promessa. Que se eu entrasse no grupo, eu ia homenagear o meu avô. Porque Lissa foi o nome que a minha família, por parte de mãe, que escolheu. Porque é um nome japonês que significa aquele que traz a felicidade. E a minha mãe, de uma certa forma, ela desagradou, assim, né, o meu avô e a minha avó, porque na cultura japonesa existe o miai. Então, a minha mãe já era prometida para um primo no Japão. E aí, quando a minha mãe começou a meio que namorar, se apaixonou por um menino na escola... O meu avô falou, olha, eu preciso que você vá resolver umas coisas para mim, né, no Japão. Então, só que eu não posso sair daqui, então você vai lá para mim, né, e volta. Ele mandou ela pro Japão sem passagem de volta. E aí o namoradinho da minha mãe mandava cartas para ela, mas ela nunca recebeu. E ela ficou 2 anos no Japão. Então, assim... Eu fui... Quando eles souberam, né? Quando a minha mãe falou que ia casar com um brasileiro e tal, que ia ter um filho e tudo mais, não foi uma notícia boa para eles, né? Foi uma notícia ruim. E eles terem escolhido um nome que significa aquele que traz a felicidade de uma coisa que não era desejada, que foi, né, uma decepção... eu me tornar a esperança de trazer alegria de volta para a família, era uma coisa muito forte para mim. Então, eu já, antes mesmo do Popstars, eu já usava esse nome como um nome artístico em homenagem a ele, né? E só que aí, durante o Popstars, as pessoas, a gente tinha números, né? Era o NIP, número de identificação Popstar. E as pessoas no início me chamavam, né, de Patrícia Lissa, Pati, Li, de tudo, sim, né? Então eu falei, não vou ser aquela chata que vai falar, não, me chamem só de Lissa Martins, né? Então, falei, não, deixa assim e, né, lá na frente, se eu entrar pro grupo, se eu passar e tudo mais, aí a gente decide nome artístico, enfim, o que for... tudo depois. Então, eu deixei. Muita gente, né, acostumou a me chamar de Pati, pegou isso. E aí, quando a gente foi ter a nossa primeira reunião para definir nome artístico, como que ia ser, sobrenome, autógrafo, tudo isso,
Na reunião, a nossa empresária falou, não, você não pode ser Lissa. Eu falei, mas por que não? Não, porque já tem na Argentina as bandanas e uma delas é Lissa. Eu falei, o nome dela é Lissa? Mas isso é um nome japonês, não é possível. Muito né? específico. Não, é que é Elizabeth, mas aí virou Lissa. Aí eu falei, não, gente, mas é meu nome. Não, o público não vai entender. Aí eu falei, não, então tá, então coloca Patrícia Lissa, então. Vou assinar como Patrícia Lissa, e aí, de uma certa forma, eu tô homenageando o meu avô, não tô descumprindo a minha promessa, né? E aí depois, quando eu não tiver mais presa a esse contrato e não tiver que obedecer essas regras, eu volto a usar o Lissa, que era, né, o nome que eu já usava antes. E aí vieram os musicais, depois dos 4 anos de Ruge, e aí eu voltei a usar o nome Lissa. E muitas pessoas começaram a achar que era porque eu tinha alguma raivinha do Ruge e que aí eu queria me desvincular. E, enfim, inventavam histórias e não sei o quê. E me colocaram como um monstro, assim, criavam coisas assim, que eu realmente... Aí eu comecei a ficar com bode do Ruge. Porque eu falei, gente, as pessoas, os fãs do Ruge não têm noção. Eu comecei a ficar com rancinho dos fãs do Ruge por causa das coisas que eles criavam e que eles falavam e que eles desejavam, por exemplo, que eu não desse certo no teatro musical. Eu falava, gente, se vocês são fãs da gente, vocês têm que torcer para que qualquer coisa que a gente faça seja sucesso e que a nossa vida, sabe, prospere, que a gente cresça como artista e não fica preso, assim, ao Ruge, não, elas têm que ser Ruge para sempre. Pô, a gente tá crescendo, o tempo tá passando, a gente quer viver outras experiências também, a gente quer evoluir como artista, a gente quer crescer como artista, a gente não quer ficar preso num projeto pro resto da vida, né? E eu acho que eu também não tinha essa maturidade. Os fãs também, porque a faixa etária era a mesma, né? Os fãs tinham a minha idade também, ou então eram crianças. Então, eu tinha essa dificuldade dessa comunicação com os fãs. E então, a internet não era tão forte assim para você não era tão forte se assim. comunicar, para você poder dar a sua opinião. Sim, e era só pela imprensa mesmo, e a imprensa distorcia muito, né, o que a gente falava. A gente não tinha espaço, por exemplo, hoje, se alguém soltar uma notícia falsa, falando alguma coisa que não é, eu tenho o meu Instagram para ir lá e falar. Exato. Né? Agora, naquela época, eu não tinha. Né? Tinha, no máximo, um Orkut. Aí você vai lá deixar um depoimento lá na comunidade do Ruge? Não vai. Pois é. Então, eu comecei a pegar, assim, um rancinho do Ruge nessa época. Mas não das meninas da banda, mas Não, do mas projeto, do projeto. Sim. E da fanbase. Do que o projeto causou ali na minha vida. Começou a causar um tumulto ali que eu não estava gostando. Eu falei, poxa, era para as pessoas me amarem porque eu era do Ruge. Não era para as pessoas me odiarem porque eu era do Ruge, sabe? Porque eu acho que eu fui uma das primeiras das meninas, assim, a engatar um trabalho grande, de visibilidade, legal, tal, no teatro musical, que foi com Miss Saigon, de protagonista e tal, não sei o quê. Então, parece que as pessoas começaram a me culpar pelo fim do grupo, assim, sabe? Como se eu tivesse tido a iniciativa de, tipo, eu tô saindo do grupo, eu vou fazer carreira solo, eu vou fazer teatro musical. E não foi. Na verdade, tudo aconteceu naturalmente. Eles não quiseram renovar o contrato, a gente também não quis renovar o contrato nas mesmas condições. E aí apareceu essa audição, eu fiz a audição, não foi ninguém que me convidou para ser não protagonista. Não, eu fui lá e participei de todo o processo, fiz a audição como todo mundo. De quem que era a direção do Miss Saigon? Era do Fred Hanson, que é dos gringos lá, né? E aqui a direção, o diretor residente era o Thomas Vanucci. E, enfim, e aí quando rolou o Miss Saigon teve muito isso, assim, sabe? As pessoas, parece que os fãs do Ruge se viraram contra mim, assim, como se eu fosse a culpada de tudo. Então, eu peguei, sim, um rancinho, assim, e aí eu não queria. Eu lembro que em 2012, se eu não me engano, as meninas falaram comigo até da gente fazer
uma volta e não sei o quê. Eu falei, ai, gente, eu não sei se eu tô disposta a ter que lidar com isso tudo de novo, e só que pessoalmente, entendeu? Porque ainda era começo de internet, mas assim, essas especulações e essa falação era ali no Orkut e tal. Então eu falava, não vou entrar no Orkut, não vou ver, né? Mas aí, se o Ruge voltasse, eu ia começar a ver isso pessoalmente, eu ia começar a conviver com esses haters, né? Hoje a gente tem até nome para isso, mas naquela época não tinha. Mas a gente já tinha que lidar com haters já naquela época. E era muito mais difícil, eu acho que pessoalmente, assim, né? Você lidar com isso. Porque como é que você vai tratar bem uma pessoa que tá ali pra te ofender, que tá ali te olhando feio, que tá ali... Agora, se é na internet, você vai, respira fundo, conta até 10, aí você responde na educação, né? Sem precisar ofender ninguém e tal. Sim. Agora, naquela época, você acabava tendo a reação automática ali. E é óbvio, se chega alguém pra te atacar, pra te julgar e tal, não sei o quê, você não vai sorrir, vai falar, ai, amor, tudo bem? Quer tirar uma foto? Não, né? Você vai reagir na hora, você